Então vamos lá para mais um dos conteúdos. Agora a gente vai adentrar mesmo em sistemas lineares. A gente tinha visto um pouco sobre a definição, o que seria a equação linear, o que seria a solução de uma equação linear. Lembrando que a equação linear é uma equação do primeiro grau, né? Então, seja diversas características, como a gente fez no último exercício, para que aquilo fosse uma equação linear, certo? Então agora a gente vai adentrar mesmo, além das definições, a gente vai trabalhar bastante com exercícios para solucionar os sistemas lineares. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de Matemática Básica 3. Então, o que seria um sistema linear? Seria um conjunto de m equações, esse m maior ou igual a 1, lineares, ou seja, tem que ser do primeiro grau, com n incógnitas, x1, x2, reticência porque pode ter mais, né, de duas incógnitas. Xn, né, é a forma mais genérica, porque pode ter infinitas incógnitas, né, a gente não pode definir que existe um sistema, né, com só até três incógnitas, só até cinco, né, vai depender de cada situação. Então ele é dessa forma aqui. É a 1 vezes x1, que seria uma incógnita. Aqui lembrando que esse A1 seria os coeficientes, o A12, o A13, o A1N são os coeficientes, então no caso são os números. O x1, x2, x3 e o xn são as incógnitas e o B1, no caso o B2, o Bn são os termos independentes. Então, seja como está dizendo aqui, onde A1, 1, A12, A13, AMN e B1, B2, BN, que é a forma genérica, são números reais. Então, são todos números, né? As incógnitas são x1, x2, xn. Então, nós temos aqui um exemplo de um sistema de equações lineares, certo? Então, ou seja, 2x mais 3y igual a 4, x menos y igual a 2. Então, aqui nós temos a constituição de um sistema. Isso é uma equação linear, essa é outra equação linear. Então, nós temos duas equações lineares. Então, como é que a gente pode passar essa equação linear para uma forma matricial, ou seja, uma forma de matriz? Então, a gente vai pegar cada elemento, na primeira coluna aqui vai estar os elementos que correspondem a x, e na segunda aqui vai estar os que correspondem. Quando eu falo corresponde, aos que estão próximos. Não é a que substitui, mas os que estão próximos. Ou seja, no caso aqui, ó, o 2 está multiplicando o x, então ele veio para cá. O 1 está multiplicando o x, então ele veio para cá, está a mesma coluna, perceberam? O 3 está multiplicando o y, então ele veio para essa segunda coluna. O menos 1 veio para essa segunda também, porque está multiplicando o y. Se não tivesse, por exemplo, um elemento aqui, por exemplo, o 1 multiplicando o x, se não tivesse, por exemplo, o x, é porque esse elemento, no caso, era o zero. Você pode colocar o zero aqui. Aqui são as duas incógnitas que nós temos, né? O x e o y. Então, ou seja, repetindo, aqui nessa coluna estão todos os que multiplicam por x, nessa segunda coluna os que multiplicam por y, e aqui está as duas incógnitas. Igual, então, se você multiplicar essa matriz por essa, você vai encontrar esse lado de cada equação. O que seria isso? Seria os membros, de uma equação. O primeiro membro, no caso, é você encontrar o primeiro membro. E isso vai ser igual com a matriz formada pelos termos independentes. Então, aqui seriam as incógnitas, aqui seria a matriz dos coeficientes e aqui seria a matriz dos termos independentes. Vamos para mais um exemplo? Exemplo 2. X mais y igual a 4, 3x menos y igual a 1, 2x menos y igual a 0. Ele pode ser escrito também de uma forma matricial. Então, repetindo, nessa primeira coluna ficou todos o que acompanha o x, ou seja, que acompanha, que multiplica o x, 1, 3 e 2.
Nessa segunda coluna ficaram todos os que acompanham o y. Então, no caso, se não tem nada aqui e apresenta a letra, é porque 1. Por que 1? Porque ele é um elemento neutro. 1 vezes y dá o próprio y. Então, ou seja, não tem necessidade dele aparecer aqui, mas ele existe. Então, ele é 1. Ele só não apresenta. Então, menos 1 que multiplica y. Então, menos 1 e menos 1. Então, na segunda matriz que vai multiplicar por essa, né? Aqui tem o sinal de multiplicação aqui. Então, aqui, quais são as incógnitas que nós temos, né, nessas equações? O x e o y. E aqui ficou a matriz, né, que é onde estão os termos independentes. Então, 4, o 1 e o 0. Então, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com o sistema de equações que nós temos três equações lineares. Temos 3 equações lineares. Então, aqui já aumentou um pouquinho mais. O que a gente vai fazer? Se você fizer o processo de multiplicação entre matrizes, depois de fizer o processo desse lado aqui esquerdo e igualar esse, você vai encontrar novamente esse sistema aqui. Então, o objetivo ao transformar algo dentro da matemática, a gente vai retomar uma forma de escrita diferente, mas continua sendo a mesma coisa. Eu não posso alterar algo na matemática sem alterar em outro sentido, seja algebricamente ou em relação à forma simbólica. Então, se eu alterei em um membro, eu tenho que alterar no outro também. Então, seja na matemática existe esse equilíbrio. Então, você vê que você transformou essa forma de sistema para a forma matricial. Mas se você fizer o processo contrário, que é multiplicar aqui, você vai chegar no sistema novamente.